Graça e paz, abençoados. Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus. Diga bem forte. Glória a Deus. Diga amém. Assim seja. Muito maravilhosa vai ser esta palavra. Eu creio, por isso eu falo. Abençoado, a gente deve entrar na presença do Senhor. Amém? Com louvores, com hinos, com harpa, com fôlego, não é? Devemos exaltar o Senhor, falar com o Senhor, levantando mãos santas e engrandecendo o nome do Senhor, Rei do Universo. Rei do Universo, sua glória enche a terra, sua glória enche o céu, sua glória enche minha vida. Senhor, maravilhoso é estar em sua presença. Maravilhoso é poder te contemplar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em sua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Então, maravilhoso é te contemplar, Espírito Santo de Deus. Hoje Jesus de Nazaré não está mais aqui para que eu toque em suas vestes, mas o Espírito Santo hoje está em mim. E o Senhor se move em nosso favor. Obrigada, Espírito Santo de Deus, porque não somos idólatras nem de homem, nem de imagens de escultura. Não somos idólatras, Senhor, de coisa alguma. Então, por isso está escrito: adorai o Senhor em espírito e em verdade. Então, diante mão, Senhor, eu vou falar da sua palavra, sem adorar a homens, a imagens de escultura, apenas adorar o Senhor em espírito e em verdade. Não devemos ser idólatras por coisa alguma, nem por filho, nem por marido, por coisa alguma. Qualquer objeto, Senhor, que gostamos muito, não devemos idolatrar. Não devemos idolatrar imagens de escultura, porque a imagem de escultura não ouve, não fala. Imagem de escultura, ela precisa ser carregada, ela não deve ser idolatrada. Idolatrado deve ser o Senhor que fez todas as coisas por nós, e é o Senhor que nós adoramos em espírito e em verdade. Eu recebo a sua palavra, Pai, e eu te agradeço por tudo e por todas as coisas. Obrigada, Pai amado e Pai querido. Obrigada, Espírito Santo de Deus que está em mim. Graças eu te dou, Pai, por essa palavra que vamos ler hoje, agora. Vamos ler, Pai, a tua palavra. E não vamos desprezar a tua palavra. Não vamos adorar outros deuses, porque Deus é o Senhor que fez tudo e todas as coisas por nós. O Senhor foi desprezado por muitos. Muitos não creram no Senhor, mas eu creio no Senhor, eu creio na sua palavra. Ó poderoso Deus, Deus poderoso para fazer além daquilo que eu te peço. Obrigada, Espírito Santo, pela salvação, pela justificação, pela reconciliação. Obrigada porque o Senhor tirou o pecado do mundo para que eu não sirva mais este. Obrigada que, vindo da plenitude dos tempos, o Senhor nos deu graça sobre graça. Ah, Pai, não precisamos mais fazer sacrifício, porque o Senhor foi o sacrifício. Não precisamos sofrer, porque o Senhor sofreu por nós. Então, o Senhor foi o castigo que nos deu a paz. Então, entramos nesse evangelho que traz a paz. Então, ao Senhor nós exaltamos, ao Senhor nós adoramos, e a mais ninguém. E em tudo eu dou graça, Pai.
nós não fazemos a sua cruz vã. Cremos no Senhor que tudo está consumado. Para nós que temos a revelação da graça, a cruz não foi em vão. Por isso estou aqui para falar da sua palavra. A cruz não foi em vão. Foi para muitos, mas para nós que temos a revelação, não, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu glorifico este ministério. Eu glorifico o teu nome. Eu glorifico os sedentos que vão entrar neste evangelho para regozijar na sua graça. Obrigada, Pai, Mãe, obrigada, Pai. Obrigada, meu querido Pai, por tudo e por todas as coisas. Obrigada pela minha saúde, pela vida dos meus filhos. Obrigada que estamos vivendo em perfeita harmonia. A paz reina dentro do meu lar. A paz reina dentro de mim, Pai. E eu não tenho prata e nem ouro para te pagar. Mas eu tenho a minha boca para falar do Senhor, lhe dando graças e falando da sua palavra. Amém. Obrigada, Pai. Todos digam amém, que vocês recebam a graça e o apostolado abençoados. Hoje eu só vou ler o livro, abençoado. Hoje eu só vou ler o livro, finalzinho lá, não é? Da parte 6, cortou lá o vídeo, não é? E, enfim, paramos lá na parte da idolatria. Não devemos ser idólatras, nem por coisa alguma, abençoados. Por coisa alguma, nem por carro, nem por marido, nem por filho, nem por imagem, por nada, abençoado. Devemos louvar ao Senhor e devemos ser gratos ao Senhor, amém? Não devemos ser idólatras de Maria, nem de imagem de escultura. Este evangelho, abençoados, é excelente e é o verdadeiro. Fomos transportados, Colossenses, abençoados, o reino de Deus chegou, não é? A graça de Deus nos basta, abençoado. Vocês não precisam pedir ajuda para alguém que precisa ser carregado nos ombros. Não precisa pedir ajuda para alguém que não fala, para alguém que até nos ombros precisa ser carregado, não é? Imagem de escultura não se move em nosso favor. Não precisa ser carregado, logo não se move em seu favor. E vai te mover em seu favor é Deus, e mais ninguém. A graça de Deus nos basta, porque nós fomos transportados para a luz do Senhor, abençoado. E no reino de Deus não há idolatria. No reino de Deus não há imagens de escultura. No reino de Deus não tem carro a ser idolatrado. Não tem homem a ser idolatrado. No reino de Deus não tem nada a ser idolatrado, a não ser o Senhor. Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou destas coisas e nos transportou para o reino do seu, para o reino do Filho do seu amor, e em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados. Remiu, tirou o pecado. No céu não tem pecado. No mundo, no mundo tem muitas coisas, Maria, mas no mundo está cheio de pecado, os filhos estão cometendo pecado. Diz a palavra do Senhor, estamos no mundo, mas não somos desse mundo, somos do mundo de Deus. E no mundo de Deus não há idolatria. No mundo de Deus não há pecado. No mundo de Deus o pecado foi remido dos Espíritos de Deus. Por isso que somos santos e somos irrepreensíveis diante do Senhor. Ele nos transportou pelo sangue, pela cruz, abençoado. Então a Ele devemos honra, a Ele devemos glória. Porque fomos transportados. Assim como nós fomos batizados em Cristo, em sua morte. Porque o templo do Espírito Santo abençoado é o nosso espírito. Deus sendo o nosso Pai, Ele é o Pai do nosso espírito. Nós somos templo do Espírito Santo. Então aquele que se santifique em espírito, alma e corpo, completamente.
e você seja salvo da mente e saia das concupiscências da carne, como disse o apóstolo Paulo dá só uma deixa, né? Eu acho que é isso que fala, eu vi isso no ministério. Uma entradinha aqui abençoada. Então, deixamos as obras da carne e prosseguimos para a perfeição, que são as obras do Espírito, não é? 1 Coríntios 6, 9 e 10. Não sabeis que os injustos... Você é injusto? Olha só, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus. Não sabeis, Paulo fez uma pergunta, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Diga bem forte, mas eu não sou injusto. Eu sou o justo de Deus, eu fui justificado e santificado pela cruz. Por isso que eu coloquei uma frase no Facebook, abençoados, tem coisas que não vamos mais poder falar. Tem coisas que não vamos mais poder fazer. Diga bem forte, eu sou o justo de Deus. Eu não sou injusto nessa nova aliança, porque Cristo me justificou, Cristo me fez santo, Cristo me reconciliou, Cristo me salvou, Cristo me perdoou. Então eu sou o justo de Deus. Então eu não devo andar nas obras da carne, nem falar mais algumas coisas, nem ser participante demais de algumas coisas, porque agora eu sou participante do corpo de Cristo espiritual. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maledizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E tais fostes, estes aí, ó. E tais, quem? Os tais, os ladrões, maledicentes, os adúlteros. E tais fostes algum de vós, mas fostes lavado. Foi lavado, abençoado. Foi lavado, mas fostes santificado, mas fostes justificados. Em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. No reino de Deus? Não, no reino de Deus não tem sodomita. No reino de Deus não tem bêbados. No reino de Deus não tem ladrões. No reino de Deus não tem adúlteros, impuros, idólatras. No reino de Deus não tem tais homens. Então Paulo disse, aquele que se santifique completamente em espírito, alma e corpo. Então, tem que andar em espírito para entender este evangelho do Espírito Santo. Amém, abençoado? Vamos ao livro? Então, vamos ao livro. Nossa confissão. A nossa confissão, olha, é tudo. Eu estou perdoado, eu estou santificado, eu estou em Cristo, eu estou justificado, eu sou o justo de Deus, eu estou perfeito em Cristo. Enquanto você não fazer essa confissão, nada recebeu. Não tens coragem? Por quê? Por que não tens coragem, abençoado? Cristo fez. Não há fé naquilo que Cristo fez? Se há fé, se há entendimento, se há o receber a graça, muitas coisas você está entendendo, então muitas coisas não vai poder fazer e nem falar. Porque o estreito, muitos pensam que a graça, porque agora eu estou salvo, então eu estou santificado, eu estou justo no Espírito, então o que eu fazer na carne não conta para Deus. Realmente abençoado. Porque nós somos de outros, tá certo? A manifestação hoje, abençoados, é 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5.
2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5, 16. Assim que daqui por diante, na nova aliança, não é da cruz para cá, assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora da cruz para cá, agora já não o conhecemos deste modo, nem Jesus carne e nem ninguém segundo a carne, mas aquele que se santifique com a palavra, que recebe a palavra, que está lavado em Cristo, se santifique em espírito, alma e corpo. Então, nós somos de outro abençoado. Nós somos da manifestação do Espírito Santo. Nós somos de outro. Romanos 7:4. Nós não somos de Jesus de Nazaré, não somos discípulo dele. Não somos discípulo daquele tempo antes de Cristo. Nascemos debaixo de uma graça de Deus, lavados pelo sangue de Jesus Cristo. E temos que dar valor, abençoado, ao sangue de Cristo, ao sofrimento de Cristo. Jesus foi chuchado com varas, Jesus foi cuspido, Jesus carregou uma cruz. Essa foi a ministração de domingo. Ninguém ajudou ele a carregar a cruz, abençoado. Então os soldados feriram ele com lança. É preciso que o filho dê valor a Jesus Cristo, ao que ele fez no madeiro. Maria, como eu dou valor? Não andando nas obras da carne. Servindo ao Senhor com alegria, com temor, com respeito, com amor, com alegria, com cântico, com louvor. Romanos 9, tem muita coisa a fazer, abençoado. Não tem que fazer mais nada de sacrifício? Não, você está salvo em Cristo. Então, abençoados, mas há muitas coisas a fazer. Justamente porque ele fez de você um justo. Você é a imagem e semelhança de Deus, abençoado. Deus está fazendo tais coisas. Cristo veio à terra para fazer tais coisas. Não fique debaixo de condenação, porque não há nenhuma condenação em você. Mas para que você não fique debaixo de condenação, é preciso receber esse evangelho da paz. Há um modo de viver. Nessa nova aliança somos de outro. Romanos 7:4. Porque tem muita gente aí que fica citando Jesus de Nazaré para nós, abençoados. Nós somos de outra manifestação. Romanos 7:4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressurgiu dentre os mortos, né? Então, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Então, Jesus estava debaixo da lei. Jesus cumpriu muita ordenança. Jesus se batizou. Mas nós estamos mortos. Somos de outro. Pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro. Nós temos que receber este evangelho, porque nós somos de outro. Temos que receber este evangelho abençoado de justificação, de santificação. Somos de outro, daquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus. Como você vai dar frutos para Deus, abençoado? Na carne. Não tem como abençoar. Não tem como. Então a graça é a porta estreita. A graça não é porta larga, não. Que você faz o que quer. Tô salvo e tô justificada em Cristo. E aí continua na bagunça. Serve ao Senhor com temor. Seja filho de fato, de verdade. Recebeu? Que é filho? Então honra ao Senhor. Honra ao Pai, ao seu Pai. Que te santificou, que te justificou. As armas da nossa milícia, Paulo disse, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas.
Isso é uma fortaleza. Eu tô salvo, então, não tô nem aí. Posso bagunçar à vontade. Tô salvo, tô justificado. Vamos ver o que é fortaleza? O inimigo tá na vida do irmão, o diabo tá na vida daquela que tá adulterando. O inimigo não existe, pessoal. O inimigo é nossa carne. Isso é uma fortaleza, porque o diabo tá aniquilado, Hebreus 2:14. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Quando alguém disser tem um diabo na sua vida, tem um demônio na sua vida, cita por mão, Hebreus 2:14. Não tem diabo. O diabo está aniquilado. Não tem principado e potestade, não tem demônio. Colossenses 2:14-15. Não tem dívida. Ele pagou a nossa dívida, não tem que pagar mais nada. Ele pagou a nossa dívida. Então nós não somos desse mundo, nós somos do mundo de Deus, abençoado. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Com elas derrubamos raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10:4-5, Paulo falou. Então, estando junto com o Pai, abençoados, Ele vai nos ajudar, recebendo a graça, recebendo a instrução de Cristo. Ele vai ser conosco. Fortalezas são pensamentos contrários à palavra de Deus. Olha lá. Fortalezas são pensamentos contrários à palavra de Deus. Estou salvo, estou justificado, então eu posso, que legal, né? Então, eu estava debaixo de uma condenação e a graça tirou-me a condenação. Sim, a graça tira a condenação. Mas há um modo de viver. Ainda estamos na terra. Há um modo de viver, abençoado. Fortalezas são pensamentos contrários à palavra, são raciocínios humanos e a lógica, a conclusão são humana, querendo definir a palavra de Deus. É a soberba, o orgulho da carne diante de Deus e etc. O orgulho é um mal da carne muito grande, abençoado, que não deixa o Filho de Deus prosseguir. Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não vai chegar ao Pai se não passar por este caminho da graça. Como perceber uma fortaleza na mente? Por exemplo, quando você... parte A. Quando você conhece a palavra de Deus e sabe o que tem que fazer, mas acha que não tem problema. Não tem problema isso que eu estou fazendo. Estou salvo, estou justificado, estou reconciliado, estou em graça, estou salvo. Efésios 2:8 diz que pela graça eu sou salvos, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, tá tudo certo o que eu estou fazendo. Isso é uma fortaleza, hein, abençoado? Aqui está uma fortaleza, uma conclusão humana, que não precisa ou que não tem problema. Outra fortaleza, vou começar novamente, abençoado. Quando você conhece a palavra de Deus e sabe o que tem que fazer, mas acha, abre parênteses, aqui está uma fortaleza, uma conclusão humana, Marcos Gomes falou, fez comentou, que não precisa ou não tem problema. Outra fortaleza, a dedução, se não fizer. Na Bíblia diz, não deixando, vamos ver uma fortaleza, abençoado? Não deixando de congregar como é de costume de alguns. Hebreus 10:25. Eu tô salvo mesmo, nem preciso mais para a igreja. Eu sou o templo do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo se manifesta em mim, eu tô com ele, então eu não preciso ir para a igreja. Isso é uma fortaleza, abençoado. O diabo tá na sua vida, o diabo tá na vida do irmão, o diabo tá ali, o diabo tá colado. Isso é uma fortaleza. Então, nós derrubamos
derrubamos raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Hebreus 2,14 diz que ele está aniquilado. Como que ele está na vida do irmão, se ele está aniquilado? Então isso é uma fortaleza. É algo que vai contra a palavra de Deus quando você diz isso. Quem não congrega não perde salvação. Por causa disso. Não perde salvação porque você não congrega. Mas está preso a uma forte fortaleza na sua mente que o impede de entender a palavra de Deus. A igreja é o sonho de Deus. A igreja é o sonho de Deus. Os seus filhos reunidos na terra, como era antes no céu. Quando nos reunimos, Deus é louvado e glorificado, ainda que não fizéssemos o culto só por estarmos reunidos juntos. Deus é tremendamente temido na Assembleia dos Santos, grandemente reverenciado por todos que o cercam. Salmo 89, 7. Então, devemos reverenciar o Criador. Toda a criação reverencia o Criador. Por quê? Porque Ele nos predestinou antes da fundação do mundo. Toda criação, todo filho tem que reverenciar ao Senhor com salmos, com hinos, com cântico, com obediência, com temor. Congregar é uma atitude de fé. É uma demonstração de quem crê naquilo que Deus está falando na igreja através do apóstolo ou do profeta. Quantas revelações eu recebo através do apóstolo e do profeta abençoado. Muito bom viver com revelações de Deus, do Pai. Não por conselhos do ímpio. Conselhos do ímpio, o ímpio não crê, o ímpio não está congregando, o ímpio não congrega, o ímpio não está na Assembleia dos Santos. Então você toma conselho com o ímpio e não vem para a igreja para reunir como igreja, só porque você é santuário de Deus e salvo. Todos os que criam estavam juntos. Atos 2,4. Você está crendo nesse evangelho? Então, há algo a fazer, não é? Estar juntos conosco. Quem crê sempre estará junto. Quem crê sempre congregará. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a minha fé, disse Paulo a Timóteo em 4,7. 2 Timóteo 4,7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a minha fé. Então temos que guardar a fé, não é? Em tudo que Cristo fez, que Ele já fez. Eu creio pela minha fé que estou salvo, eu creio pela minha fé que estou justificada, eu creio pela minha fé que não há demônios, eu creio pela minha fé que sou santuário de Deus, eu creio pela minha fé que estou santificado, eu creio pela minha fé que estou justificado, eu creio por fé que não há diabo, eu creio por fé que eu estou na maravilhosa luz do Senhor, eu creio por fé que eu estou na Assembleia dos Santos. Essa é a sua confissão que você deve fazer. Eu creio que eu estou perfeita em Cristo. Para de dizer, abençoado, que você tem pecado. Filipenses 3,15. Somos chamados de perfeitos de Deus. Para de confessar carne. Confesse coisas do Espírito. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4,7. Enfim, não existe motivo humano, terreno, até bíblico, para deixar de se congregar. Quando isso acontece é porque há uma fortaleza na mente do crente e precisa urgentemente
ser destruída, antes que contamine a mente daqueles que são fracos na fé. Eu não vou para a igreja. Eu já tô salvo mesmo, para que eu vou ficar lá na igreja? Aí você comenta isso com o irmão já tá desfalecido, aí você mata o irmão de vez, não é? Problemas todos nós temos. Quem disse que se resolve um problema fugindo dele? No mundo tereis aflições, Jesus disse, não é? Você tem o Espírito de Cristo. Você tem o Espírito de Deus, do Criador. Enfrente tudo e todos. Enfrente tudo e todos. Nada pode te impedir de prosseguir para a perfeição. Nada pode te impedir de prosseguir para a perfeição. Quando nós recebemos esse evangelho abençoado, nós temos coragem de falar tudo o que é o contrário à graça de Deus, o que é o contrário à palavra, porque uma unção de Deus está sobre nós. Você entende isso, abençoado? Por isso congregamos, por isso confessamos a palavra, por isso não temos medo de contrariar o homem. Procuro eu agradar o homem ou agradar a Deus? Então, há uma unção sobre os justos de Deus. Se o Espírito Santo está em nós, logo há uma unção dele em nós e sobre nós. Problema todos nós temos. Quem disse que resolve um problema fugindo dele? Mais cedo ou mais tarde, Deus vai te pegar, abençoado. Por fé eu declaro isso e profetizo. Que o Espírito Santo te pegue mesmo, te envolva. Você tem o Espírito de Cristo, você tem o Espírito de Deus, do Criador. Você sabe o que é isso, abençoado? Enfrente tudo e todos, nada pode te impedir de prosseguir para a perfeição. Eu disse nada. Creia nisso, confesse isso. Nada pode me impedir de prosseguir para a perfeição. As fortalezas não vão me impedir de prosseguir com este evangelho. Diga bem forte, abençoado. As fortalezas não vão me impedir, pois a palavra do Senhor destrói as fortalezas. Você é mais que vencedor, sua vitória sobre tudo e todos já está predestinada. Você é mais que vencedor. Sua vitória sobre tudo e todos já está predestinada. Olha, abra sua boca, abençoado. A minha vitória está predestinada. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Tudo que eu vou fazer vai dar certo, pois a minha boca agora vai confessar a palavra do Senhor. E eu não vou mais viver em fortalezas, com aquilo que me ensinaram a vida toda. Eu estou no reino de Deus, eu estou na Assembleia dos Santos. Diga, confesse isso no seu dia a dia. Lembre-se, nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Alô? 1 Coríntios 6, não retrocede para a perdição, abençoado. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Hebreus 10, 39. Você foi predestinado para vencer, não desista nunca. Você foi predestinado para vencer, não desista nunca. Não permite que nenhuma fortaleza diabólica te afaste do Deus vivo, porque Deus está vivo em você e Deus fala conosco. Deus fala através dos homens. Necessitais de perseverança para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Hebreus 10, 36. Alcanceis a promessa. Necessitais de perseverança. Você precisa perseverar neste evangelho abençoado, para que Deus se manifeste na sua vida. Você precisa perseverar e crer e ter fé. Necessitais de perseverança para que depois de haver desfeito a vontade de Deus,
alcanceis a promessa, alcanceis, olha, alcanceis a promessa de Deus, alcance, abençoados. O reino de Deus veio para você. Alcance, olha, eu vou erguer aqui, alcance, porque Deus te deu. Alcance. Necessitais de perseverança para que Deus revele este evangelho para você. Necessitais de perseverança. Não, eu vou entender, eu vou compreender, eu vou andar nos caminhos retos do Senhor. Eu não vou ceder à minha carne, porque eu estou em outro reino. Eu alcancei as promessas do Senhor. Ele diz que me santificou, Ele diz que me justificou, Ele diz que me transportou. Alcance isso. Necessitais de perseverança para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Hebreus 10:36. Destrua todas e quaisquer fortalezas. Destrua todas e quaisquer fortalezas que estiverem em sua mente com o poder da palavra de Deus. Confesse a palavra em sua vida. Destrua as fortalezas confessando diariamente a palavra de Deus em sua vida. Não permita que uma fortaleza fique alojada em sua mente. Não permita que uma fortaleza fique alojada em sua mente. Destrua-a. Não alimente maus pensamentos. Não alimente pensamentos contrários à palavra de Deus. Por isso Paulo disse: combati o bom combate e guardei a minha fé. Primeiro vem um pensamento, depois virá uma fortaleza. Primeiro vem um pensamento, depois virá uma fortaleza e então uma bola de neve. Lembre-se, é mais fácil quebrar um palito de madeira do que uma parede maciça de concreto. Continuamos com muita revelação no próximo apostolado abençoado. Pense nessas coisas. Agora vejamos numa outra versão bíblica, próximo apostolado. Termino por aqui. Graça e paz para vocês. Não saia do mover. Porque é Deus que se move em nosso favor. Quando estamos com o Pai, fazendo a vontade do Pai, porque a vontade dele já foi feita para conosco. Agora nós devemos fazer a vontade do Pai. Ser submisso à palavra do Senhor. Amém, abençoado? Receber a graça e o apostolado. Receber a graça em Cristo, receber a graça é o que ele fez. Receber o apostolado, você está sendo instruído como viver para você reinar aqui na terra, viver bem na terra. Amém? Glória a Deus pela vida de vocês, graça e paz.